Pode Pessoal, iniciar. aos que já estão na sala conosco aí, é uma alegria, uma honra imensa para nós estarmos com vocês aqui nesse projeto que nós começamos há 2 anos, lá no Presídio Estadual Consuelo Nasser, na ala feminina, através da ONG Total Educação, e sobre a coordenação da Célia Reis, que está aí também, né, na rede Mãos Livres, né, Célia? Desculpe, a Arte Móvel, né? São alguns dos braços da Total Educação, e um deles ao qual nós, eu, Luciano, o professor Luciano, fazemos parte, é a Arte Móvel, né, Célia? Inclusive a Célia, daqui uns dias, se ela topar, nós vamos fazer uma live aqui, eu e ela. E eu, a Célia, o Luciano e outros componentes do grupo, que nós damos aula lá no Presídio, a nossa parte, a minha e a do Luciano, o professor Luciano que está aqui, é literatura e escrita criativa. Então, por ideia da Célia, por sugestão da Célia, ela disse para nós fazermos as aulas, mas aproveitar as lives, que eu já vinha fazendo há algum tempo, e aproveitar essas lives e direcionar, focar o assunto, os temas e a linguagem, de forma que as meninas no presídio também participem. Posteriormente, né, nós vamos passar a gravação, elas vão assistir, não vai ser ao vivo, mas essa live está sendo preparada especialmente para 2 grupos de pessoas. Primeiro, as meninas lá no presídio, e segundo, não necessariamente nessa ordem, as pessoas que estão conosco aqui ao vivo. Tá bom, gente? Então a gente está tentando encaixar uma linguagem que abarque esses 2 grupos, ao qual nós não ainda sabemos como que isso vai se dar. Mas aos poucos a gente está acertando a ideia aí. Então, a hashtag live no presídio, se você pensar na live como tradução do inglês, traduzido para o português, significando vida, e presídio, se você entender também presídio como prisão, não necessariamente uma prisão local, geográfica, como é o caso das meninas lá, mas prisão no sentido mais amplo, então essa hashtag ela vem muito a calhar, inclusive para a literatura e para as artes, que são os nossos objetos de estudo que nós lidamos diariamente, eu e o Luciano. Vou falar Luciano, que é professor Luciano. Tudo bem, fica à vontade. Então num ambiente descontraído. Então, mas Cheio de amigo aqui. Aproveitando, já que já toquei no nome do professor, o Luciano, nós somos amigos Fala mais alto. Tá. Nós somos amigos, eu e o Luciano, desde o início do curso de letras em Goiânia, que eu me transferi de Goiatuba para Goiânia, e nós, desde então, nos tornamos amigos, e a gente tem uma história já de amizade e de trabalho juntos. Inclusive o livro que eu estou escrevendo, o livro que eu não sei ainda se é romance, se é conto, mas é um livro. O Luciano está corrigindo ele para mim. Então, tá, o tema é Como Estrelas na Terra, que é o nome do filme, e o subtítulo é Outras Formas de Ver o Mundo. Então, nós poderíamos abordar o filme sob várias perspectivas, né? Várias abordagens. A gente poderia fazer a abordagem da dislexia, que a gente pode até lidar com ela um pouco aqui, mas nós não somos profissionais especializados para falar de forma num ambiente público sobre essa condição. Porém, a gente como professor lida com isso, né, também. Então, a gente poderia fazer a abordagem da dislexia, poderíamos fazer a abordagem sobre as artes nessas condições, nas condições de necessidades especiais, outras condições, né? A gente poderia falar sobre cinema, sobre sensibilidade nas artes, mas nós escolhemos fazer a nossa abordagem aqui sobre outras formas de ver o mundo. Então, o protagonista do filme Como Estrelas na Terra, que é uma criança de 9 anos, por ele ter dislexia, ele tem outra forma de ver o mundo. Tanto que isso é falado no decorrer do filme. Tá legal aí a imagem? Tá ouvindo bem? Tá, pode continuar. Tá sim, pode continuar. Então, ao longo desse bate-papo aqui, vocês, pessoal, eu vou tentar, o Luciano também vai
vai acompanhar vocês aí nos comentários. Quem quiser fazer, acrescentar, comentar qualquer coisa pertinente ao tema, e naquele momento que nós estivermos falando, vocês fiquem à vontade, que a gente já entra e lê seu comentário, se nós conseguirmos acompanhar essa dinâmica aí, beleza? Combinado assim? Então, Luciano, queria te ouvir primeiro suas considerações iniciais sobre o filme e o tema de hoje. Massa. Eu quero te agradecer primeiro, né, pelo convite. É uma honra estar aqui, essas palavras primeiras, né? Sempre muito clichê, mas é assim que o vocabulário é. Quero agradecer a galera que está aparecendo aí, tem muito amigo meu, tem muito ex-aluno, tem muito parceiro, até parente está aqui. Poxa, muito legal esse interesse de vocês nos nossos apontamentos referente a esse filme. Então, assim, para começar, Lu, queria mais uma vez enfatizar, né, a ideia de que quem quiser fazer participação, quiser fazer algum comentário, na medida do possível aqui a gente vai respondendo, né, trocando uma ideia com o público que está assistindo a gente também. Então, assim, vou considerar que muitos já assistiram esse filme e tentar explanar assim em algum de ideia mais clara e compreensível, né, os fatores que eu achei importantes concernentes ao nosso dia a dia. Porque o que eu acho lindo assim, né, de observar o objeto artístico como um filme, por exemplo, como esse filme, é o quanto que nós podemos imergir, né, naquela história e poder ver a partir da voz do outro, né, o lugar de fala do outro, todo aqueles sintomas que a sociedade acaba causando por conta de ou tantos outros elementos, né, que causam um estranhamento no público, um estranhamento no meio social. Então, tudo isso levanta questões, as pessoas começam a indagar, se perguntar, e falar coisas sem conhecer, e tratar outras pessoas de maneira agressiva, né, porque não percebe. Então, o filme fala sobre isso, né, a questão de um drama familiar, que tem uma criança de 8 anos, né, no decorrer do filme ele tem de 8 para 9 anos, que tem dislexia, tem problemas, dificuldades para poder ler e assimilar as palavras, as sílabas, as letras, como você mesmo explanou também, e está tão claro lá no seu texto do seu Instagram, né? Como que é feita essa abordagem no filme. Então, aí pensando, né, sobre o filme, eu sempre faço assim, a partir das minhas leituras, eu sempre tento trazer para o nosso dia a dia, né, para o uso prático, como que eu posso aprender com isso que eu estou muitas vezes ministrando, né? E as experiências que eu tive lá no presídio Consuelo Nasser me fizeram ser impactado tanto quanto me impacta um filme como o que eu assisti, que é Como Estrelas na Terra, né? Eu já tinha assistido esse filme antes, na época da universidade. Eu acho que você também deve ter participado desse trabalho de uma tal professora, eu não lembro direito. Mas foi na faculdade que eu assisti pela primeira vez esse filme. Aí a gente conversando sobre uma possível live acontecer, né? Poxa, vamos trocar uma ideia sobre aquele filme e tal. Cara, aí eu fui assistir de novo. É uma emoção tão grande, sabe? É engraçado, você fica se segurando para não chorar, né? E, assim, tanto esse filme quanto outros, né, abordam questões que mexem com o nosso senso, com a nossa natureza humana, né, com a nossa percepção, com a nossa sensibilidade para com o outro. Então, assim, oxalá se tivessem mais obras voltadas para esse reconhecimento, essa reflexão, né, que aborda a diversidade, que aborda as modificações das pessoas, né, as dificuldades de um, o aprendizado de outro. E, cara, as experiências que eu vivo assim também na escola pública, né, são muito semelhantes, né? Tipo assim, alunos ali na sala de aula, e de repente uns têm mais dificuldade que os outros, e é difícil você lidar com cada um assim, mas ainda assim é possível, né, você levar o quê? Uma educação humanitária, você está ali para ser um mediador, né, entre o conhecimento e a produção. Então, acaba que a gente aprende muito, né? Nós estávamos conversando mais cedo sobre essa questão.
cara, a gente vai ali para o Conselho Nascer desenvolver o nosso trabalho, lá no Presídio Feminino, né, para quem está entrando agora, né, nós desenvolvemos um trabalho, nós vamos esse função, eu fico tão feliz, novo, entendeu? Cada dia que passa eu aprendo coisas novas. Ah, referente a quê, Luciano? A didática, a teoria, ao quê? Referente à humanidade, né? Referente ao respeito para com o outro, referente à atenção que nós precisamos dar para a dificuldade de alguém, para a limitação de alguém, para aquele momento da vida que alguém está passando. Por exemplo, as meninas lá no presídio, né? Elas estão passando por uma transformação, por um período de reflexão, principalmente, cara, de todo o coração, né? Falando assim, o que eu percebo lá no nosso trabalho é o quanto elas estão ali numa busca de melhor, entendeu? É lógico que tem outros, que tem umas coisas mais difíceis de serem tratadas, mas, cara, se nós, enquanto educadores ou pessoas que temos humanidade, sim, sensibilidade para lidar com as diferenças, com as limitações, com o que as outras pessoas estão vivenciando, né? O mundo seria bem mais tranquilo, assim, né? Bem mais cheio de amor, eu falo. De fato. Cara, se você quiser me interromper para falar alguma coisa, você fala, tá? Porque senão eu vou falar aqui e não vou parar mais. Tá tranquilo. Vamos definir aqui, para quem chegou depois, e até para a turma toda, o que é dislexia, talvez alguém ainda não saiba, e do que se trata o filme, pode ser? Então eu vou falar. Pode, dá uma... Beleza. Eu peguei uma definição aqui no site dislexia.org.br, e eu vou ler e depois você faz uma sinopse pequena sobre o filme para a gente começar a ideia, pode ser? Então, beleza. Então, ó, dislexia, que é o tema sobre qual tema gira o filme. Né? Dislexia do desenvolvimento é considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, ou seja, dificuldade em ler e escrever. Na habilidade de decodificação em soletração, ou seja, a pessoa tem dificuldade em soletrar, porque o cérebro dela não processa como outros processam, sílaba após sílaba, e sílaba com sílaba formando uma palavra, palavra formando frases, frases formando parágrafos, e de forma que essas palavras remete ao nosso cérebro a uma imagem, e essa imagem a um conceito ou um significado que seja. Né? Continuando. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem, ou seja, na fala, e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. O que é cognição? É aprendizado, forma do aprendizado, processamento do aprendizado. Resumindo, a dislexia, o que é léxico? Léxico é o corpo, é o universo de palavras de uma determinada língua. Então você encontra o léxico onde? Nos dicionários. Então, dislexia é o distúrbio, né? Esse transtorno no léxico das pessoas, as quais têm essa condição. Entendeu? Então, dislexia é isso. É uma dificuldade na leitura e na escrita, de processamento da leitura e da escrita. Então, tem vários sintomas que a gente não vai entrar aqui, mas, em linhas gerais, é isso. E o filme, Lu? Fala do filme para nós aí agora. Pois é, assim, um resumo do filme, né? O filme ele é bem extenso. Ele conta a história desta criança, eu comecei a falar, né? De 8 a 9 anos, que ele passa muitas dificuldades na escola pública, onde ele estuda até então. E os pais não compreendem o que acontece, né? Acham que é uma rebeldia, acham que a criança é um desleixado, é um desocupado, e é teimoso. Então, o protagonista, né, a criança que se chama Ishan, no filme, o Ishan, ele vive muitas dificuldades na escola, ele briga, né, acaba discutindo, e ele passa por cenas de bastante opressão, né, em relação ao professor e os métodos de ensino, e aquela coisa do tradicionalismo, né, da disciplina completa, aquela coisa
e o Ixan passa por tudo isso na escola pública. Daí o pai dele, indignado, resolve transferi-lo, colocá-lo no internato, numa escola interna, onde ele estaria ali aprendendo, então, os bons modos, né? Uma didática ainda muito mais rígida, com professores altamente intelectuais e que só pensam naquela coisa do método, até que, então, um professor substituto, né, chamado Ram, vai até a escola e começa a ministrar aulas de arte para o Ixan e a sua turma. Até então, o Ixan não desenvolvia nada, ficava oprimido, sem conversar com ninguém. Tinha um coleguinha, mas poucas palavras eram trocadas, né? E aquilo tudo estava mexendo já tinha mexido com o psicológico dele, né? E você percebe que o Ixan, ele está depressivo, ele deixa de desenhar, que era a coisa que ele mais gostava de fazer, então ele vai perdendo os hábitos, né? Os costumes, os gostos, ele vai perdendo a identidade dele, né? E esse é o primeiro ponto depois que eu quero abordar um pouco com você sobre essa construção da identidade. E aí esse professor substituto que vai lá, né? Ele consegue perceber que o Ixan tem algumas dificuldades e que ele começa a explorar aquilo e tenta conversar com esse colega do Ixan, vai até a casa do Ixan e conhece os pais, conhece toda a história, a repercussão, como que foi até ali. E o professor Han, ele tem, né, essa disponibilidade, ele se dispõe a estar estudando com o Ixan, mostrando para ele uma outra forma de aprendizagem, a valorizar algumas coisas nele, ele pede para que o diretor aprove, né, e tudo mais, e o desenrolar da história é essa criação novamente, assim, reestabelecimento da dignidade do protagonista, do Ixan, ele se sentir enquanto alguém no mundo, que não é alguém errado, que tem dificuldade, que é burro, que é idiota, que, sabe, essas coisas que passam pela cabeça de quem está sendo oprimido, como ele foi ali naquele filme. E aí demonstra a superação dele no final e tudo mais, mas, cara, assim, o desenvolvimento da história é linda, né? Quem chora, chora, quem não chora, sorri para não ficar sem graça, porque, cara, ó, pancada. Diz aí para mim o que você achou. Filme maravilhoso, fantástico, em todos os sentidos. E é uma produção indiana também, né? Que normalmente as pessoas não dão muito crédito para o que não vem de Hollywood, né? Mas a indústria cinematográfica ao longo, em outros lugares do mundo, para pontuar aqui, só para dar um exemplo sobre, dando uma dica também, né, para quem ainda não se emergiu nesse mundo do cinema fora de Hollywood, é o Parasita, né, que é da Coreia do Sul, que ganhou vários Oscars, inclusive melhor filme. Então, é de uma sensibilidade incrível esse filme. E o Bismarck está comentando aí que o professor entrou numa performance vestido de palhaço na sala, que é a ponto de virada do filme, é quando o professor, primeiro, na sala de aula, ouve-se alguém tocar. O ponto que o Vismar relembrou aí para mim é o ponto de virada do filme, onde o professor conhece o Ixan. É Ixan o nome do menino, né? É. Isso. E a partir dali, dá-se um outro caminho para a narrativa. E o ponto é esse, quando o professor ele até dá umas cambalhotas. Eu achei muito engraçado aquela parte. Mas o que me chamou muita atenção nesse filme, Luciano, professor, e o pessoal que está conosco aqui, é que normalmente a gente discute, tenta entrar nessas temáticas da dislexia, do autismo, de outras necessidades e de necessidades especiais, como o que nós podemos fazer por eles. Mas eu parto de um outro princípio. E por isso que o subtítulo da live hoje é Outras Formas de Ver o Mundo. Então, nós vamos partir aqui hoje da seguinte forma. Como nós podemos aprender com essas pessoas? Então, nós não seremos mestres deles. É o contrário. Não somos nós que iremos ajudá-los. Nós não estamos aqui para discutir formas de ajudá-los. Nós estamos aqui para discutir formas de aprender com eles. E é o que nós fazemos lá no presídio, né, Luciano? Eu falo para as meninas lá, desde o início, desde a primeira aula, das primeiras aulas, falo, gente, se nenhuma de vocês aqui estiver aprendendo nada, não se preocupe. Eu estou aprendendo muito. Então, a gente vai partir desse princípio aqui. O que nós podemos aprender com eles? Daqui a pouco, quero fazer uma dinâmica com vocês aqui, Luciano. Se você me permite, eu vou te propor essa dinâmica, mas
ainda não vou entrar na dinâmica, não. Mas a ideia é essa, o que nós podemos aprender com eles. Então, em 30 minutos do filme, Luciano, nós entendemos que uma das formas de eles verem o mundo é através de outros sentidos que não a leitura. Não é que a leitura é um sentido, mas a leitura é uma tecnologia, né? É uma ferramenta que nós usamos para captar conhecimento. Mas o disléxico, ele sente e ele vê o mundo de uma forma diferente. E com 30 minutos do filme, lembra que ele ouve de uma forma diferente. Ele foca em formiga, ele foca nas nuvens, nos pássaros, e de uma forma que ele fica abstraído de uma forma tão grande, de uma abstração tão grande, ele entra tanto naquele detalhe, naquela a edição do filme nos leva também a sentir o que ele sente. Então, não é que ele tem retardamento ou que ele é burro, igual você já colocou. Não, ele está em outro nível. O cérebro dele funciona de outra forma. O lado direito do cérebro dele, que é o da criatividade, porque o lado esquerdo, que é o da linguagem, tem uma disfunção, o cérebro direito trabalha mais. E a parte direita, entre outras coisas, está a criatividade e a sensibilidade. Por isso que criatividade e sensibilidade tem tudo a ver, né? Então, os disléxicos, normalmente, eles são mais criativos, têm o QI mais elevado e são mais sensíveis. Né? Por isso que nós temos que aprender com eles, não é, assim? É verdade, né? E tanto o filme quanto, acho que você colocou também no seu texto, né? Tem uma lista de grandes artistas e aí que né, tiveram esse problema com dislexia durante os seus estudos e olha só até que ponto eles chegaram, né? Como exemplo, o Leonardo da Vinci, tal, o próprio Steve Jobs e tantos outros que você deve falar sobre eles aí também. E isso, e assim, cara, em relação ao... Pode falar. Que a Maria... Você ia falar alguma coisa? Está dizendo aqui, o professor com essa postura de sair da metodologia tradicional, de fazer os alunos, e o Ishan, cara, me pega essa pronúncia, o Ishan aprenderem e serem curiosos. Fantástico filme. Muito bom, Maria, isso mesmo. Olha só, né? Assim, aproveitando desse comentário da Maria, cara, até hoje eu lembro muito bem de como que foi assim o meu começo na escola, né? E aí eu vou chegar até as meninas para vocês verem aí como que é assim na prática mesmo, questão do professor e aluno e descobrimento da personalidade de cada um. Então, cara, da mesma forma que lá no filme o professor Ham, ele passou por alguns questionamentos, né? Tipo assim, da metodologia de trabalho dele, da forma dele ensinar os alunos, da maneira que ele deixa os alunos se expressarem suas emoções através das artes, né? Através de uma cantiga, através de uma cambalhota, que seja subir na mesa, né? E agora me vem à mente aquele outro filme, né? Tão maravilhoso, dos Poetas Mortos, como é que chama? Sociedade dos Poetas Sociedade dos Poetas Mortos, né? Onde tinha também um professor que, a partir de uma metodologia diferente, lembre-se dessa palavra, né? A partir de uma metodologia diferente, ele conseguiu transformar a vida dos seus alunos, cara. E o filme ele mostra isso, né? A atitude diferente daquele professor frente à dificuldade de um aluno. E eu, quando eu comecei lá numa escola, cara, eu passei a mesma coisa, né? Porque eu novo, cheio de ideias, né? E querendo colocar em prática. E muitos professores, infelizmente, ficam pensando, não, questiona sobre o método de ensino, você tem que fazer assim, o aluno está aqui para ser bem sucedido. E aquela ideia que o filme traz, né? A família cobrando, os professores tradicionalistas cobrando, a sociedade cobrando o tempo todo, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser um milionário, você tem que ter muitos bens, você tem que ser alguém reconhecido e impõe tantas condições, né, às pessoas, e no filme mostra isso tão bem, ao invés de contemplar o novo, de perceber as pessoas em sua infinita modificação, em sua transformação diária, e o comportamento de cada um também é diferente um do outro, né? Então perceber na diferença uma riqueza muito grande de ser trabalhado, né? E tipo assim, uma coisa que eu estava lendo hoje mais cedo sobre a questão de inclusão, né?
como é que é a estratégia de inclusão nas escolas, por exemplo. Você tem que perceber se realmente é uma inclusão, se o espaço está sendo apropriado para aqueles alunos se sentirem à vontade, aí levando nós dois lá para dentro daquele complexo, né? Será que a nossa abordagem está sendo de incluir os nossos alunos, essas pessoas que estão ali buscando um conhecimento através do nosso trabalho? Será que nós estamos incluindo ela, estamos deixando ela se sentir à vontade, ou a gente está colocando ela de uma maneira diferente, alguém que é diferente, alguém que tem uma limitação, e explorando, e futucando, e pensando, e teclando nisso o tempo todo, entendeu? Tipo assim, cara, assim, fica difícil de você desenvolver dessa forma, entendeu? Só para finalizar a minha, que é essa ideia, e depois você traz a sua, né? Cara, eu estava lendo outra coisa também que eu quero trazer aqui para todo mundo, muito interessante, é um trecho do livro de um estudioso, de um linguista chamado Lucchesi. O Lucchesi fala sobre essa questão do acolhimento, né? O que é o acolhimento dentro do espaço social, onde você está ali para ajudar as pessoas, para vivenciar com elas um aprendizado. E ele falando sobre a questão do acolhimento. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Tá, o acolhimento... Tá. Já encontrei, moço, que é ligeiro. Queria só ler o comentário da Célia aqui. Pode comentar, pode falar. A Célia anteriormente havia dito que a todos os dias elas acrescentam vida à minha vida. A Célia, como eu já disse, ela é professora lá há quase 7 anos, né, Célia? E depois ela comentou, metodologia criativa resgata a identidade individual. Fantástico, é isso mesmo, Célia. Bom demais, de fato. Cara, antes de eu ler essa parada aqui do Lucchesi, tem um trecho lá no filme que o professor Han fala uma anedota incrível, eu achei maravilhoso, né? Ele conversando com o pai do Ishan, aí ele vai e pergunta e fala o seguinte, que se o pai do Ishan já ouviu a história sobre as Ilhas Salomão. Aí o pai do Ishan diz que não, né? E aí ele vai e conta a história, fala, olha, lá nas Ilhas Salomão, quando a população quer desmatar, que é abrir um espaço no meio da floresta, eles não utilizam de serras e não utilizam de motosserras, nem de ferramentas de corte. Eles param na frente das árvores e das plantas e começam a proferir xingamentos e palavras que denigrem. Isso, né, é uma anedota, né, contada pelo professor, mas olha só a ideia, né, de que as plantas, né, as árvores, elas se sentem tão oprimidas que elas acabam morrendo em dias. Então elas acabam morrendo sozinhas. Você não precisa machucar com uma ferramenta. Basta você proferir uma palavra de inferioridade, uma palavra que vai denegrir o espaço, né, que desrespeite o outro enquanto, né, cidadão, enquanto alguém que está ali condicionado para aprender e para viver tanto as maravilhas que você vive, quanto elas também, né, estão aí para viver essas maravilhas. E tá, agora voltando para o texto do Lucchesi sobre acolhimento. Pode falar, Lu. Tá. Então, assim, eu acho curioso essa sua lembrança aí dessa parte do filme, quando o professor conversa com o pai do Ishan, né, que nós não precisamos ir diretamente podar a pessoa, né, mas por outros meios a gente pode destruir a vida de uma pessoa, né, sem diretamente faça isso. E isso acontece muito, né? Mas pode ler, vamos lá então. Sobre acolhimento. O acolhimento integra, o julgamento afasta. Todos necessitamos de acolhimento por parte de nós mesmos e dos outros. Só quando acolhidos, nos curamos. O primeiro passo para a cura é a admissão da situação como ela é. Quando não nos acolhemos ou não somos acolhidos, gastamos nossas energias nos defendendo. E, ao longo da existência, nos acostumamos às nossas defesas, transformando-as em permanente de viver. Cara, isso aqui vai muito de encaixe a eu próprio, né? Como que era a minha visão antes e como que é a minha visão depois que você dá o espaço ao acolhimento, né? Depois que você se sente também acolhido por um público. Né? A minha experiência, né, nos primeiros dias lá no Consuelo Nasser foi dessa de que, nossa, eu estou indo trabalhar num complexo penitenciário, né? Nossa, deve ser perigoso, vão me matar ali, vão me sequestrar, e eu ficando louco, né? Meu Deus, o que vai acontecer? E, cara, quanto aprendizado para mim
de humanidade eu tenho todas as vezes que eu entro naquele lugar para trabalhar a língua portuguesa com aquelas alunas, cara. É assim, é incrível, entendeu? É uma coisa muito sensível. É algo extraordinário o que a gente aprende com isso, né? Então, como você mesmo falou, né? De repente ninguém está aprendendo lá, ninguém está aprendendo além de você. Você mesmo está aprendendo com a sua atitude, com a sua exploração de conteúdo ali naquele ambiente, né? De fato, nossa, cara, é uma experiência que não tem preço. Então, pessoal, queria, Lu, fazer alguma leitura aqui sobre vidas de alguns dislexos famosos. E eu quero fazer uma dinâmica aqui. Eu vou fazer a leitura como se fosse ele que estivesse falando, né? Como se fosse o próprio disléxico famoso e muito inteligente, né? Que se destacou na sua área, cada um na sua área. Coloquei alguns escritores aqui, inclusive. E aí eu vou ler e você vai comentar, pode ser? Pode, vai aí, mano. Vai aí, pode ler. Então vamos fazer tipo o Galvão Bueno e o Arnaldo César Coelho. Eu narro e você comenta. Quem são esses caras? Eu vou ser o Galvão, você vai ser o Casa Grande, tá? Você vai comentar. Eu vou ler, você vai comentar, tá? Cara, eu não entendo muito de futebol, não, mas dá certo. Você sabe quem é? Você sabe quem é o Galvão, né? Eu sei que é o Pelé, o Zico. Eu tenho a camiseta do Zico. Não vou nem te perguntar, senão você vai acabar errando. Mas o primeiro... Quase que eu uso ela. Deixa eu ler aqui. Olá, meu nome é Albert Einstein. Eu tenho raciocínio lento e dificuldade de memorização. Na infância, quando lia, somente ouvia o que estava lendo e era incapaz de lembrar a aparência visual da palavra que lia. Aprendi matemática com meu tio. Não obtive diploma, mas fui considerado o maior físico da história. Revolucionei o mundo. Recebi o Nobel de Física em 1921 e fui professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Agora você pode entender por que eu disse que imaginação é mais importante que o conhecimento. Vou só fazer uma pergunta para você. O que é vida para você? Tô zoando. Aí né? Cara, assim, tá explícito, né, o texto que você compôs aí sobre essa questão de não apenas pensar no que é aquilo, o científico, né, mas deixar também que a própria criatividade faça parte do seu crescimento intelectual. É mais ou menos isso, né? Tem mais coisas para falar. Não, tem não. Não, é só pra gente bater bola aqui mesmo, nós dois. Uma conversa bem aberta mesmo. Pois é, não, acabei de lembrar aqui de uma fala do Alberto Caeiro que vai caber muito bem aqui. Isso, Albert Einstein. Olha só, né? Eu li esses dias, eu até contei para você, sobre a questão da nossa criatividade e do nosso intelectual, né? Do nosso... o Albert Einstein. Dislexo, sério, viseira, visão. A Patrícia perguntou também se o Einstein era disléxico. Só finalizando então, né? Pensar é estar doente dos olhos. Essa questão do pensar aí dentro, não explicando o poema, mas o que ele significou para mim, esse verso, né? Que quando a gente acaba pensando só nas coisas categóricas da vida, cara, só no que é o material, só no que é científico, só no que é formal, a gente deixa a nossa sensibilidade do lado e acaba não enxergando as coisas belas da vida, as coisas simples que transformam as pessoas, né? E aí perde poesia, cara. Perde poesia da vida se a gente fica só centrado no que todo mundo diz que é o certo, no que todo mundo diz que tem que fazer, no olha, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso conquistar as coisas, eu sou uma pessoa inútil que não consegue fazer nada direito. E, tipo assim, essa cobrança da sociedade, sabe, impõe tantas coisas que a gente acaba perdendo a nossa visão sensível, a nossa sensibilidade. Interessa. Boa noite.
Meu nome é Tom Cruise. Tom Cruise. Sou ator e produtor de cinema. Fui eleito pela revista Forbes. Todos aqui são disléxicos, tá, gente? Fui eleito pela revista Forbes como a celebridade mais popular de 2006. Recebi indicação 3 vezes para o Oscar e venci 3 Globos de Ouro. Fui o ator de Top Gun, um dos maiores clássicos do cinema nos anos de 1980. Quando criança, passei por 15 escolas, pois não me adaptava ao sistema tradicional de ensino. Não leio roteiros. Alguém lê para mim, então gravo e decoro a partir da audição dos textos. Cara, eu ia comentar, mas vou deixar você, vai. Eu vou deixar você comentar, cara. Você tem muito para falar sobre o Tom Cruise. Pode falar. Não, imagina, porque aqui eu dei prioridade, porque assim, são várias celebridades na história que tiveram dislexia. Mas eu coloquei o Tom Cruise aqui porque ele lida com o texto. Ele tem que decorar o texto, ele precisa ler o texto. Então, a profissão dele depende de leitura. Mas como ele tem dislexia, ele não lê. Alguém lê para ele, então olha o trabalho disso, olha o esforço que ele depreende para decorar um texto. E aí alguém lê para ele, ele grava e depois ele fica ouvindo, e aí que ele decora o texto. Então vamos para o próximo? É o William Butler, irlandês. Quando eu era pequeno, meu pai, que também era professor, jogou um livro na minha cabeça porque eu não aprendia o que ele ensinava. Fui senador da República e ganhei o Nobel de Literatura em 1923. Cara, só um comentário, mano, para você ver o tanto que a família tem participação, né, no desenvolvimento intelectual, comportamental da criança, né, de quem está se formando. Poxa, o Yeats, cara, poeta, dramaturgo, ganhou o Nobel quando criança, porque tinha dificuldade na leitura, era disléxico, né? O pai dele agride ele, joga um livro na cabeça. Cara, olha só o que acontece, né? E você falou ainda que o pai dele é professor, né? O pai do Yeats. Então você tem aí as duas coisas. Você tem a instituição cobrando e você tem a família também oprimindo, porque quer desenvolvimento, quer que o aluno tire 10, quer que seja o melhor em tudo, mas não dá, às vezes, ouvido para saber o que realmente está se passando no coração daquela criança, daquele adolescente, daquele sujeito em formação, né, cara? Isso. Próximo. Meu nome é Scott Fitzgerald. Gente, se eu pronunciar os nomes errados... Fitzgerald. Sou escritor, romancista, contista, roteirista e poeta. Gente, eu tô dizendo no presente, na primeira pessoa aqui, porque a maioria das pessoas aqui já morreram, né? Mas é só uma dinâmica, como eu propus lá atrás. Então, sou escritor, romancista, contista, roteirista e poeta. Fui considerado um dos maiores escritores americanos do século XX. Na infância, fui expulso da escola. Certa vez, um crítico literário disse sobre meu primeiro romance, um dos livros mais mal escritos que já li na vida. Escrevi O Grande Gatsby, um dos livros mais adotados do ensino médio nos Estados Unidos atualmente. Eu não sei se nos Estados Unidos fala ensino médio, mas eu estou traduzindo aqui, né, para a nossa realidade. Eu trabalhei. A gente tem quanto tempo ainda? 10 minutos. Eu trabalhei um tempo numa livraria, Páginas Antigas, excelente livraria, eu amo todos eles lá. E, cara, eu conheci o Scott Fitzgerald lá, assim, não que eu tenha lido O Grande Gatsby, né? Eu assisti o filme, não li o livro, mas eu conheci muitos outros escritores ali. E o Scott Fitzgerald, ele foi adotado também nas escolas de ensino médio aqui, em Goiânia. Durante algum tempo, né, os professores de literatura adotavam para analisar o texto do Scott Fitzgerald. Então, tipo assim, né, às vezes a crítica ela tem um olhar sobre a coisa e não contempla outros hemisférios, né? Eu percebo que isso acontece muito hoje em dia, né? Eu enquanto crítico literário, que trabalho com isso, né? Trabalho com a produção de texto, com a análise de texto. Imagina se eu vou ficar apontando o tempo todo a falta de crescimento, a falta de desenvolvimento, a confusão. Não, a gente vai trabalhar, vai ver o que está acontecendo de fato, né? Como que
qual que é a amplitude do que você está querendo discorrer naquele texto. Então, assim, a gente dá atenção para o aluno, a gente dá atenção para a pessoa que está para o autor que nós estamos criticando o texto dele. Escuta, né? Não tenta só empregar métodos. Isso. E eu acredito que o Scott Fitzgerald, né, é de uma época que passou por essa questão da generalização das coisas, da estruturação, né? Trabalhar só a estrutura, não perceber o conteúdo e tudo mais. Isso. O Tony está dizendo aqui, Albert sim, deve estar confirmando, né, que ele era disléxico. E muitas vezes, esse MT aqui é muitas vezes, e muitas vezes É o Adamo falou mesmo. muitas vezes não se vestia a caráter quando estava presente de autoridade, muito menos pentear o cabelo. Então, é aquela imagem que ele colocando a língua para fora ficou famosa, né, icônica, né, na fotografia, da arte da fotografia. E agora, a gente, assim, sabendo disso, a gente entende melhor até a personalidade da pessoa, né? Muito legal, muito legal. Valeu, Tony. Obrigado pela contribuição. Ainda dentro do que o Adamo falou, cara, Adamo, você vê, né, o tanto que isso está impregnado na sociedade, o tanto que o que é diferente incomoda, né? Tipo assim, o cara não gostava de pentear o cabelo, andava meio desengonçado, todo mundo apontava o dedo ali, criticava, e o cara é um puta gênio, né? E tantas vezes a gente, às vezes, na rua encontra alguém que está, sei lá, se comportando diferente, está ali se vestindo diferente, acaba apontando o dedo, né? Muitas vezes essas nossas críticas não são nada construtivas, né? E a gente tem que, penso eu, que nós precisamos respeitar os outros, né? Eu acho que isso é muito importante, respeitar o espaço do outro, respeitar a voz, né? O espaço do outro, as escolhas do outro, isso é realmente importante. É porque, de uma certa forma, claro que não é só isso, mas isso agride, nos agride, né? Assim, não a mim, mas falando assim, no geral. É porque, às vezes, a pessoa ela critica, mas no fundo ela gostaria de ter coragem ou espírito livre ao qual ela está criticando. Bom, mas isso é outra história. Vamos para o último, então? Vamos, ainda tem um. Vai aí. Mais um. Olá, meu nome é Hans Christian Andersen. Sou poeta e escritor de histórias infantis. Escrevo peças de teatro, canções, contos e, principalmente, contos de fadas, pelos quais sou mundialmente conhecido. Meus livros já foram traduzidos para mais de 125 idiomas e inspiraram inúmeras peças de dramaturgia, óperas, sinfonias e filmes. Sou autor de A Pequena Sereia e, aqui que está a sacada, e O Patinho Feio, história que reflete o estado psicológico de um disléxico severo e sua baixa autoestima. Por causa de minha disgrafia, que é a escrita não é o contrário de ortografia, né? Porque orto é correto, grafia é escrita. No caso aqui é disgrafia. No português mais claro, é o garrancho. Né? Quando eu era menino, falava, menino, você está escrevendo garrancho, não está entendendo nada. Disgrafia é isso. E por causa de minha disgrafia, ditei minhas histórias a um escriba. Tive sérias dificuldades na escola e até hoje não consigo soletrar e escrever. Olha só, né, o tanto que são ricos esses textos que você trouxe para a gente, cara, e pegar o Hans Christian Andersen como um dos exemplos, né, e para finalizar essas cartas, né, literárias, a história do Patinho Feio, mano, ela repercute tanto ainda nos dias de hoje, né, ela é estudada até nos cursos de psicologia, né, eu já trabalhei com orientandos também dessa área e eles estavam desenvolvendo textos referentes às fábulas, né, e dentre elas o Patinho Feio sempre está ali presente mostrando a opressão que um ser, pelas suas diferenças, acaba passando, né, referente aos outros todos que se dizem iguais, né? Então a gente tem que pensar sobre essa ideia, né? Se nós estamos junto com a multidão, é a hora da gente começar a refletir sobre isso, né? Sobre, olha, o Rani aí. Galera, eu queria assim, só finalizar minha fala, né? Agradecer a todos vocês são maravilhosos aí que está participando, quem não está também está aí até o fim. Eu acho que está acabando, né, Lu? Fica ligeiro, hein? Então, Lu, para mim é uma honra estar aqui com você e com nossos amigos aí.
com a monitoria da Célia também, o nosso trabalho lá, as meninas lá no presídio, viu, meninas? Você é meu irmão. Saudade de vocês, espero que não, em breve essas aulas, porque está fazendo falta. Logo, logo. Mas você, Luciano, eu quero encerrar aqui com uma história de uma pessoa que ele não foi disléxico, até onde eu sei. A Thalita aí. Thalita despediria mesmo. Vai, fala aí, desculpa te interromper. A Luciana também, minha esposa, que me apoia, me ajuda, né? E dá maior força, tá aí também comentando e divulgando. Obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. Que Deus retribua a todos vocês aí pela força e o apoio que a gente tem recebido aí nessas lives, nos textos que a gente escreve, né? Então, isso é uma gratidão para sempre, até o fim. Mas, para encerrar, você quer falar mais uma coisa antes que eu encerre? Não, cara, eu quero agradecer novamente pelo convite, né? E olha a Ruth falando alguma coisa. Simplesmente é um filme. Peraí, eu vou ler essa aqui, ó. Simplesmente é um filme. Cadê? Eu ia ler, mas eu perdi aqui. Eu leio. Tá aqui, achei. Simplesmente é um filme para ser assistido e reassistido. Cara, tá sumindo. E reassistido. Um tema para ser discutido. Dislexia real. Né? Eu não sei quanto tempo tem, mas só para finalizar essa fala aqui em cima do que a Ruth falou. Cara, já percebi tantos alunos dentro da sala de aula que têm umas dificuldades assim, né? E ainda bem que sempre tem professores ali de apoio, gente para estar ajudando e tudo mais. Mas não é sempre que acontece, tá? Ainda tem muitas escolas com defeito, né? Com essa dificuldade de lidar com o público disléxico, que tem algumas outras dificuldades aparentes, né? Essa questão que a Ruth pontuou aí, é muito comum dislexia hoje, né? Então, eu vi pesquisas falando de 5% a 17%. Então, eu joguei 10% da população mundial que é disléxica, né? E eu vi uma entrevista do Steven Spielberg, também disléxico, e uma das coisas que ele falou é que a dislexia é mais comum do que o que nós imaginamos. Então, se nós imaginarmos que os diferentes são maioria, então, quem é diferente? Isso, na verdade, se os diferentes são maioria, então o que é normal, se nós partirmos dessa perspectiva, passa a ser anormal e o comum passa a ser incomum. Mas no fundo, todos nós somos diferentes. Então não existe padrão, existe o ideal, mas o padrão ele não existe. Ninguém aqui, em lugar nenhum, está dentro de um padrão e atingiu o ideal máximo. Ainda tem. Qual é o ideal? Nós não vamos ficar discutindo isso aqui. Qual é o padrão? Mas, de fato, todos nós somos diferentes. Os meninos no presídio, nós aqui, o pessoal que está participando conosco. Então, se nós partimos dessa perspectiva de olhar a vida e o mundo com olhos diferentes, ouvidos diferentes, a biografia do Neil Armstrong, e os dois são amigos. E como o Armstrong, o Neil, foi uma das poucas, das 12 pessoas que foi o primeiro a pisar na Lua, ele mais 11 pessoas somente pisaram na Lua, então virou um clichê entre eles lá na biografia conta, e tudo que acontece, então antes de ir à Lua, ele fez várias viagens fora da Terra, fora da atmosfera da Terra, antes de pisar na Lua. Então, a partir dessa primeira viagem que ele fez, quando ele retornou, as pessoas perguntaram para ele: Neil, o que você vê? O que você viu? Aí contou o que ele viu. Então virou um clichê entre eles. Tudo que acontecia, eles perguntavam para ele: Neil, o que você vê? Quer dizer, queria saber a opinião dele. Como ele tinha uma visão diferente, teve uma visão diferente, distinta de todos os demais seres humanos que passaram pela Terra até então virou esse clichê, né? Neil, o que você vê? O que você vê? E aí, cara, isso é tocante demais, né? Por isso que é bom a gente conhecer a história das pessoas. E aí, quando ele foi na Lua e que ele voltou, o seu amigo e biógrafo e também astronauta perguntou para ele: Neil, eu não quero saber o que você viu da Lua. Eu quero saber o que você viu na Lua. E ele tinha perdido uma filhinha de 2 ou 3 anos, agora não me lembro a idade, para o câncer. Ela tinha morrido de câncer. E a NASA considerou a possibilidade de excluí-lo do programa da Apollo, porque há uma necessidade de uma concentração, de um foco e de um treinamento extremo, sobre-humano. E precisava estar muito concentrado. E ele tinha acabado de perder a filha de 2 anos ou 3 anos.
E ele ficou muito abatido com a morte da filha. Mas aí ele tomou a decisão e passou e foi aprovado e a NASA deu um voto de confiança para ele. Imagina a responsabilidade de aprovar uma pessoa que acabou de perder uma filha para uma missão bilionária dessa. Sim. E o mundo inteiro estava de olho naquilo. Né? E aí, quando ele voltou dessa viagem, que ele pisou na Lua, ele e o Buzz Aldrin, né? o outro astronauta, o amigo biógrafo perguntou: o que você viu na Lua? E aí ele parou e respondeu da seguinte forma: eu vi a minha filha sorrindo para mim. Cara, como você disse, né? Nós não estamos aqui discutindo o que é, o que não é, o que foi, o que não foi. Isso está descrito na biografia dele. Quem quiser conferir pode ir lá. Mas eu encerro com isso. Para que, a partir de novas perspectivas, novos olhares, a gente se torne pessoas mais criativas, mais humanas, principalmente. E, pessoal, muito obrigado. E eu vou ter que encerrar, vamos ter que encerrar, né? E você quer ler mais alguma coisa dos comentários aí, Lu? Temos mais 2 minutos. Não, tá tudo tranquilo. Só estou respondendo aqui o Rani e as pessoas também. Obrigadão por tudo, tamo junto. E lembra que você tem que encerrar antes de finalizar aí, senão você não grava, né? Tá bom, gente. Um beijo, coração de todos vocês. Falou, Dani. Obrigado pela presença. De outras formas. E até a próxima. Um abraço, beijo. Abraço, falou, até mais.